Tudo bem com vocês? Hoje a gente volta das férias. Por enquanto, não é presencial, né? Por enquanto a gente não vai estar na escola. Por enquanto a gente vai continuar se vendo aqui na telinha do computador. Mas logo logo a gente volta para a escola, tudo bem? Eu quero saber se vocês lembram das fábulas que eu e a tia Dani contamos para vocês. A Raposa e a Cegonha. Vocês lembram quais são os principais personagens, não é? Isso mesmo, a Raposa e a Cegonha. E o que acontece? Eu vou relembrar mais ou menos as histórias para a gente poder responder a ficha 13, que é o nosso objetivo hoje, combinado? Então aconteceu assim, o seguinte, né? A Raposa convidou a Cegonha para jantar na casa dela e fez uma deliciosa sopa. Porém, a Raposa já estava querendo tirar uma onda, né? Fazer coisa errada com a Cegonha. Então, ela serviu a sopa num prato raso, onde que a Cegonha não conseguia tomar, né? Porque ela tem aquele bico muito comprido. E ainda depois perguntou, qual que é o problema? A Cegonha não respondeu nada e foi embora. Só que a Cegonha falou que ia retribuir, né, o jantar. No dia seguinte, a Raposa foi na casa da Cegonha morrendo de fome. E o que aconteceu? A Cegonha também serviu a sopa. Só que desta vez foi numa jarra de gargalho alto, onde que o biquinho dela conseguia entrar normalmente e a Cegonha não. A única coisa que a Cegonha podia fazer era o quê? Lamber o que caía dessa jarra, não é verdade? E qual que foi a moral dessa história? Trate os outros como deseja ser tratado. Ou seja, a gente não pode fazer o mal para os outros se a gente também não quer receber o mal, não é verdade? A gente tem que sempre fazer o bem, para que todas as pessoas também nos tratem bem, não é verdade? Já na segunda história, o que acontece? A Raposa teve, né, um momento de delicadeza. Falou assim, eu vou convidar a Cegonha para jantar na minha casa. Ela fez um jantar, uma sopa bem rala, um caldo bem ralinho, né? E ofereceu para a Cegonha, também num prato raso. E a Cegonha não conseguiu tomar de novo o caldo, né? Porque o bico dela é muito comprido, não tem como ela tomar num prato raso, não é verdade? E a Cegonha, de novo, quis brincar com ela, falando, qual que é o problema? Porque você não conseguiu tomar, não estava do seu agrado? Mas a Cegonha não disse nada. No outro dia, convidou também a Raposa para ir jantar na casa dela. Porém, dessa vez, ela serviu uma comida muito especial. A Cegonha fez uma carne bem gostosa. E o que acontece? Só que ela colocou aonde? Num jarro de novo, num jarro de bico fino. E o que aconteceu? A Raposa ficou só olhando, ó, ficou só de olho, porque também não conseguiu comer. E foi embora com a barriga morrendo de fome. E a Cegonha comeu toda a carne, né? E o que acontece? A Raposa, ela não pôde reclamar. Por que a tia Thalita acabou de falar, não é verdade? Se a gente faz o mal, dá o direito dos outros também fazer a mesma coisa com a gente. Então ela não podia nem reclamar. Porque primeiro ela fez uma coisa errada com a Cegonha, não é verdade? E agora a Cegonha simplesmente retribuiu, digamos assim, o favor. Então a gente sempre tem que fazer o bem, sempre fazer coisas bem legais, sempre respeitar nossos amigos para que a gente também possa ser respeitado, não é verdade? Agora na ficha 13, nós temos 3 perguntas, combinado? A primeira pergunta é assim: na segunda versão da história, o prato que a Raposa preparou para a Cegonha foi o mesmo que a Cegonha ofereceu para a Raposa? Que a tia Thalita acabou de falar. Na primeira história, ambas serviram sopas, né? E na segunda história, o que aconteceu? A Raposa ofereceu um caldo ralo e a Cegonha ofereceu o que mesmo? Isso, a carne. Então, no número 1, vocês vão responder para a tia Thalita. Vão desenhar, escrever do jeitinho de vocês, que foi a carne, combinado? No segundo, está perguntando o seguinte: o que foi servido nas duas versões pode ser ou não saboreado pelas convidadas? Por quê? Elas conseguiram? A Raposa conseguiu comer o que a Cegonha ofereceu? E a Cegonha conseguiu comer o que a Raposa ofereceu? Não, né? Porque ambas fizeram em pratos diferentes. Ou seja, uma fez um prato raso, então a Cegonha não conseguiu comer. E a Cegonha pôs numa jarra e a Raposa também não conseguiu comer, não é verdade? E você leu 2 versões dessa mesma história. De qual delas você gostou mais? Qual foi a sua preferida? Hein, turminha?
Foi a primeira versão onde ambas ofereceram a sopa? Ou foi a segunda, que uma ofereceu um caldo bem ralinho e depois ofereceu carne? Eu quero saber, hein? Então vocês vão desenhar aí bem bonito ou escrever do jeitinho de vocês o que vocês mais gostaram, tudo bem? Qual das duas versões vocês mais gostaram, certo? Então, até a próxima. Beijinhos. Estou morrendo de saudade.